Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Tudo numa boa? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem, porque, né, eu também estou. Moçada, eu vou trazer esse vídeo aqui para reforçar um pouco do conhecimento que nós já estávamos estudando, o conhecimento não, o conteúdo, né? Conhecimento não, o conteúdo que nós estávamos abordando anteriormente nas nossas aulas via Teams. Moçada, é o seguinte, nós temos aqui uma caricatura, um desenho muito interessante que foi feito da apresentação do Deodoro da Fonseca. O Deodoro da Fonseca está apresentando uma menina que representa, na verdade, a República, né? Com a nascente República. Só que essa menina está muito grande, né? O Ângelo D'Agostini, que foi o cara que fez essa caricatura, apresentando já uma menina grande, e o pessoal meio desconfiado, assim, percebe que as expressões elas são muito sérias, elas são muito, enfim, uma incógnita, né, que eles estão mostrando, assim, porque eles não sabem efetivamente o que vai acontecer. Havia muitos debates em relação à correta forma de se apresentar a República. Como que a República no Brasil seria? Federalista? Seria mais presidencialista? Nossa república seria menos federalista, não daria tanta autonomia para as unidades da federação, seguiria os moldes norte-americanos, enfim. Essa incerteza fez com que, portanto, nós tivéssemos um período de grande crise, né? E aí, nesses primeiros instantes, o nosso primeiro presidente, Deodoro da Fonseca, assumiu o governo. Houve uma situação bem estranha, em que a população viu tudo de forma bestializada, porque a população não sabia o que estava acontecendo. Nós temos aqui uma representação que se parece um pouco com as representações que eram feitas sobre Dom Pedro I, sobre... Tem um barulhinho aqui, não liguem para esse barulhinho, tá? Sobre Dom Pedro I, Dom Pedro II, enfim. Na verdade, houve muito mais permanência em relação à monarquia do que ruptura, porque as classes sociais que dominavam a política e também a economia continuaram dominando. Os escravos, ou ex-escravos, ou a população afro-brasileira, embora tenham conquistado a sua liberdade, continuou vivendo uma grande dificuldade econômica e social. Então as coisas não mudaram muito não, tanto é que o nosso queridíssimo Machado de Assis, leiam por favor Esaú e Jacó e prestem um grande favor à sua vida, às suas vidas. Bem, Esaú e Jacó conta um episódio muito interessante, muda-se de roupa se mudar a pele. Na verdade, no Brasil mudou-se a roupa, mas não mudou a pele. O sistema continuou opressor, principalmente em relação às classes sociais mais baixas. Bem, a primeira bandeira que nós tivemos no Brasil, a primeira bandeira republicana, foi essa aqui. E ela se parece bastante com a bandeira norte-americana. E aí só depois veio a outra bandeira, né? Também foi uma releitura da bandeira do Império. Bem, inicialmente se estabeleceu já no governo provisório o federalismo, que foi consagrado depois na Constituição de 1891. O Rio de Janeiro seria a capital e haveria então um Distrito Federal. O Distrito Federal, então, é o local, que é a capital, e ele não é uma unidade estadual. Ele é um distrito, ou cidade, como queiram, que seria a capital. Então, uma cidade exclusivamente para abrigar a capital, entende? Então, houve a separação entre igreja e Estado, como vocês já sabem, chegou ao fim o regime do padroado. O regime do padroado, os funcionários, a igreja, os padres, os membros da igreja eram funcionários do Estado. Os estrangeiros foram todos naturalizados. Inclusive, há uma coisa muito interessante, que, na verdade, havia um planejamento de branquear a população. Portanto, houve o estímulo de muitos europeus virem para o Brasil para branquear a população brasileira, que era predominantemente negra. E aí, a instituição da nossa bandeira. Bem, inicialmente, portanto,
foi convocada a Assembleia Nacional Constituinte para fazer a Constituição. Enquanto isso, o nosso querido Rui Barbosa, que é trisavô, que é parente distante lá da Marina Rui Barbosa, aquela atriz famosa, e o Rui Barbosa fez um plano econômico chamado Encilhamento. Quer dizer, ficou conhecido como Encilhamento porque foi uma grande aposta, que baseava-se no desenvolvimento da indústria por meio da oferta de crédito e também para aumentar a circulação do papel moeda, ou seja, o aumento da circulação de papel moeda estimularia o consumo, e ao mesmo tempo que o governo também ofereceria crédito para que houvesse investimento nas indústrias. Com isso, atenderia a demanda e a oferta. Só que esse plano foi desastroso e, no final das contas, aumentou a especulação financeira e também a inflação. E o Rui Barbosa acabou renunciando em 1891. O Rui Barbosa é um cara muito interessante na história do Brasil. Ele tentou ser presidente por várias vezes e nunca conseguiu. Era um intelectual muito interessante, aliás. Eu não concordo muito com as ideias dele, mas enfim, o que eu concordo, eu deixo de concordar, pouco importa. O que importa é que o cara foi muito importante, tentou fazer o primeiro plano econômico da República, que não deu certo, dentre vários outros que não darão certo ao longo da história da República, e tentou depois, e fracassou, tentou ocupar a cadeira da presidência, mas fracassou e não conseguiu. Bem, a Constituição de 1891, essa cena aqui é muito legal, e aí depois eu vou disponibilizar para vocês também esses slides, e aí vocês poderão ter acesso, que é muito legal, e aí vocês podem clicar na imagem, e aí ao clicar na imagem vocês verão uma descrição melhor dos personagens, dos personagens que estão ocupando aqui essa cena. Chama a atenção o fato que está aqui o Hermes da Fonseca, que ainda é jovenzinho. Ele era parente do Deodoro da Fonseca e o Hermes da Fonseca depois será presidente da República. Ele era um jovenzinho, né? Enfim, o que a Constituição de 24 de fevereiro estabeleceu? A República como forma de governo, portanto, todas as instituições são públicas, pertencem ao Estado, então ninguém é maior do que o Estado, absolutamente ninguém. O presidente é uma figura muito importante porque nós temos um sistema de governo presidencialista, mas ele não está acima das instituições e muito menos acima da Constituição. A Constituição é o nosso poder soberano, ele que manda, a Constituição que manda em tudo, né? O federalismo como forma de organização do Estado significa que os Estados têm autonomia em relação à unidade federal. Portanto, era tão importante isso que os Estados, ao invés de terem governadores naquela época, tinham presidentes, tá? Então, cada Estado tinha a sua própria Constituição. Os poderes foram divididos de forma como já havia sido consagrado: executivo, legislativo e judiciário, e o sistema de votação seria ampliado desde que a pessoa fosse alfabetizada. Isso significa, portanto, que pouquíssimas pessoas poderiam votar. Eram homens com maiores de 21 anos de idade e alfabetizados. Então as mulheres não podiam votar. Muitas mulheres vão tentar encontrar brechas na lei para conseguir votar, mas efetivamente o voto feminino vai se dar muito tempo depois. Já no finalzinho dessa primeira república, né? Os homens votavam e principalmente os homens com poder aquisitivo melhor. Tem uma coisa muito importante que eu não havia abordado nos vídeos anteriores, que é a questão da construção da identidade nacional. O que acontece? O Brasil ele foi forjado pela elite econômica e política. Portanto, grande parte da população brasileira estava alijada, estava excluída dos processos decisórios e também representativos. Isso significa dizer que grande parte das políticas públicas não incluíam a população mais pobre. Acontece que um governo ele precisa ser legitimado pela população. A população precisa, de alguma forma, dar apoio a esse governo. Por exemplo, Dom Pedro II tinha ali uma popularidade até muito interessante. Ao derrubar Dom Pedro II, era preciso convencer a população de que aquele sistema republicano era interessante também, ou era melhor do que a monarquia. Para fazer isso, eles reconstruíram, eles retomaram alguns símbolos religiosos, criaram o hino da independência, a bandeira, enfim, símbolos patrióticos,
para fazer com que a população acreditasse que aquele sistema era importante e era bom. Dentre os símbolos que eles retomaram, ressuscitaram a figura de Tiradentes. E a figura de Tiradentes foi retomada para que ele se tornasse o nosso salvador cívico. O Tiradentes passa a ser representado como o salvador da pátria e como um Jesus mesmo, né, cívico. Como em que medida? Tiradentes era um militar, ele era alferes, semelhante, sei lá, o segundo tenente, mais ou menos, subtenente, e ele, na época em que ele foi enforcado, esquartejado, a figura dele foi execrada. As pessoas ficaram meio atônitas em relação ao enforcamento dele. E aos poucos, Tiradentes foi perdendo sua relevância, né? Na época tinha pouca relevância popular, tinha pouco apelo popular, e aí, na medida em que os anos foram passando, esse apelo foi diminuindo cada vez mais. E na época da proclamação da República, essa figura é retomada para tentar legitimar, dizendo o seguinte, sob o seguinte pretexto: tal como Jesus morreu para salvar a humanidade, Tiradentes morreu para salvar a liberdade do país, para salvar e para implementar a república no país. E aí, então, ele é representado como se fosse Jesus, a imagem de Jesus ocidentalizado, né, obviamente, né? Então, eles colocaram aqui até cabelo e barba meio ruivo, né, aloirado, europeu mesmo, bem branquinho, e aí Tiradentes se assemelhando, inclusive, aqui com uma cruz, né? Então, essas imagens eram muito utilizadas porque grande parte da população brasileira era analfabeta. Então, as imagens serviam de uma finalidade pedagógica, para que a população se sentisse convencida de que, de fato, esse aqui era o melhor sistema político. Então, Tiradentes foi uma figura construída. E o feriado, por exemplo, por isso que nós temos feriado de Tiradentes também. E temos praças, e temos ruas, temos bairros, e temos cidades que se chamam de Tiradentes. E, na verdade, poucas pessoas sabem exatamente por que Tiradentes se tornou esse grande herói, sendo que a época em que ele foi enforcado, ele não era tão herói assim. Tiradentes, então, ele se tornou muito mais importante na história, não pelo que ele fez em vida, mas pelo que ele se tornou em morte. Aqui é um pequeno mapa conceitual, mental, sobre a Primeira República, mostrando algumas coisas que nós já discutimos anteriormente, e eu quero chamar a atenção para algumas coisas. Bem, primeiramente, eu quero chamar a atenção para a questão da República do Café com Leite. Nós já falamos anteriormente que essa República do Café com Leite ela deve ser questionada. Por quê? Porque em diversos momentos houve questionamento desse revezamento da República do Café com Leite. As outras oligarquias, que não eram tão influentes quanto as oligarquias de São Paulo e de Minas Gerais, algumas oligarquias como a gaúcha, como a pernambucana, não aceitavam de bom grado essa influência, esse revezamento. E, além disso, houve muito mais a presença de presidentes paulistas do que mineiros. De qualquer forma, eram as duas mais importantes. Era muito mais República do Café do que de leite. Bem, nesse momento, então, há uma hegemonia, né? Mas também a gente costuma dizer que nós temos uma república oligárquica. Por quê? Porque a república oligárquica significa governo de poucos, de uma elite, né? E quem mandava efetivamente eram os coronéis, que eram os grandes fazendeiros, não só de café, mas fazendeiros de outros produtos. Então, o coronelismo era a prática política que consiste na influência, na hegemonia dessa classe que mandava e desmandava em tudo, né? Mandava e desmandava em tudo, mas tinha bastante influência nas decisões. Para que ele conseguisse continuar dominando o seu curral eleitoral, adotava uma prática de coerção dos votantes, que ficou conhecido como voto de cabresto, ou seja, a pessoa era coagida para votar no candidato indicado pelo coronel.
E isso acontecia porque havia o voto aberto, então a pessoa tinha que declarar, ou seja, todo mundo sabia em que o cara estava votando, portanto, a coerção eleitoral. Isso fazia com que houvesse uma prática que é muito recorrente até os dias atuais, que nós conhecemos como clientelismo, ou seja, você vota ou você toma determinadas medidas para receber benefícios. Na prática, como é que isso funciona? Por exemplo, o Congresso Nacional, os deputados federais, eles têm uma verba pré-aprovada anualmente para eles gastarem em seus currais eleitorais. Então, por exemplo, existe aqui em Minas Gerais vários deputados federais que têm aí os seus locais de influência, onde eles são mais votados, enfim. O governo, ele tem um prazo, ao longo do ano, por exemplo, em 2020, ele tem que ir liberando pouco a pouco as verbas para os deputados gastarem em políticas nos seus currais, né? O que é engraçado é que o nome ele está consagrado até hoje, o conceito de curral, né? Mas então, quando o governo ele percebe que ele precisa que o Congresso aprove algumas medidas, ele libera a verba. Então, ele faz a liberação, e essa liberação de verba é muito importante, porque no final das contas, quando uma obra é realizada, vamos pegar uma cidade aí, Cachoeiro do Macacu, que é lá no Rio de Janeiro, se tem um deputado federal lá que recebe uma verba do governo federal, e aí ele destina a verba para, sei lá, construir uma ponte, então o nome que aparece lá na ponte vai ser do deputado federal, portanto, ele tem uma possibilidade de se perpetrar na política, com a liberação da verba. E aí o governo federal, precisando que aquele deputado vote a favor de alguma medida, o deputado vai votar, né? Ou pelo menos tende a fazer, porque isso depende de outros acordos também. Enfim, isso tudo se dá à revelia da população, né? Bem, tem uma coisa muito importante, tem um conluio. Esse sistema de coronelismo e da hegemonia de algumas oligarquias se dá justamente por conta de uma aliança meio inescrupulosa entre o presidente, que troca favores com os governadores, que troca favores com os prefeitos, que troca favores com os coronéis. Geralmente, também os prefeitos já estão ali coadunados com os coronéis, eles estão aliados ali aos coronéis, e o povo meio que segue essas ordens dos coronéis. Não sem resistência, houve vários momentos na Primeira República em que o povo se revoltou. Nós podemos elencar alguns movimentos, por exemplo, rurais. Tem movimentos muito importantes, desde o cangaço. O cangaço é um movimento muito interessante, que muito tempo as pessoas pensaram assim, o cangaço é como se fosse um Robin Hood aqui no Brasil. Não é muito bem por aí. Na verdade, o primeiro tipo de cangaço que existiu, de fato, tinha uma conotação social, em que os caras roubavam dos mais ricos e davam para um mais pobre. Mas, por exemplo, o Lampião, não era bem assim, ele roubava de todo mundo, ele acabou tocando terror no interior do Nordeste. Agora, ele acabou ganhando muita fama porque, de certa forma, ele representava o questionamento da autoridade constituída, né? Como o Estado brasileiro era bem ineficaz e bem ausente no sertão nordestino, acabava que essa autoridade militar, meio bandida que aparecia, acabava mexendo no imaginário da população nordestina. Então Lampião acabou se tornando um grande herói ali para aquela população. Então o cangaço foi um movimento de questionamento dessa ordem estabelecida na Primeira República. Houve também a Guerra de Canudos, que foi um movimento de cunho messiânico. Isso significa, portanto, que o líder dizia e tentava convencer a população de que um dia o Messias, um Salvador, retornaria à Terra para redimir toda a população e livrar a população de todo o sofrimento que ela passava, e aí houve, enfim, no final das contas, então, uma grande quantidade de pessoas, cerca de 30 mil pessoas, se juntaram no povoado chamado Belo Monte, que também era também chamado de Canudos, e aí eles ficaram lá. Acabou que o governo federal, inicialmente o governo estadual e depois o governo federal, fizeram um massacre na população. Eles terminaram quase todo mundo, quase 30 mil pessoas assassinadas, uma coisa horrorosa.
Houve também a Guerra do Contestado, que foi uma guerra que se deu ali no oeste, onde hoje é Santa Catarina, decorrente de uma disputa entre o Paraná e o Rio Grande do Sul. E ali no meio da história toda tinha um plano de construção de uma linha ferroviária, a Brazilian Railway, e aí isso deslocaria uma grande população das suas casas, e isso provocou a revolta da população, que se juntou também em comunidade, lutou contra o governo. E esse episódio da Guerra do Contestado foi interessante porque foi a primeira vez que o governo federal utilizou o avião para debelar uma revolta, um movimento, né, também de cunho messiânico. Bem, tem também um movimento do padre Cícero, que também foi importante, enfim, mas na cidade houve alguns movimentos também, como a revolta da vacina, a revolta da chibata. A revolta da chibata foi um movimento da Marinha, da Armada, chamava-se Armada antigamente, tá? E aí depois passou a se chamar Marinha. Mas os marinheiros, predominantemente ex-escravos, trabalhavam ali na Marinha em péssimas condições de trabalho, sofriam castigos físicos. E aí o João Cândido, né, o marinheiro negro, ele que havia estudado na Inglaterra, havia aprendido muitas coisas, havia visto as condições de trabalho dos marinheiros ingleses, britânicos. Quando ele voltou, ele falou: a gente precisa acabar com essas coisas aqui, porque isso aqui é escravidão. E aí eles lideraram. No final das contas, aconteceram episódios trágicos. Os líderes, né, foram presos e depois eles foram deixados na véspera de Natal numa cela em que eles encheram de cal, molharam a cela e depois encheram de cal. Vocês sabem que o cal ele acaba sufocando num espaço claustrofóbico ali e as pessoas têm dificuldade para respirar. De 20 e poucos presos, só 2 sobreviveram, dentre eles o João Cândido, né, que era o líder lá. E a situação foi desesperadora. Os caras deixaram os caras lá uns 2 dias lá, e a situação ficou horrorosa. Não foi a primeira vez que o governo brasileiro fez isso com a população. Houve um episódio horroroso também lá no Pará, que um dia depois eu conto. Mas, enfim, então houve essa revolta da chibata, e no final das contas, mesmo com a repreensão, o governo federal acabou atendendo às demandas dos marinheiros. Bem, houve também as greves operárias, que foi muito importante para a conquista dos direitos trabalhistas, que foram consagrados depois com Getúlio Vargas. Enfim, né? Então, essa organização política que privilegiava a oligarquia, principalmente a oligarquia cafeeira, porque o café era o produto mais importante da Primeira República, acabava dando muito prestígio e poder para os fazendeiros de café. Bem, e toda essa ordem, apesar dos questionamentos, ela só vai ruir, ela só vai ser desorganizada em 1930 com a Revolução de 30, mas isso é assunto para a próxima aula. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, me procurem, façam aqui seus comentários, não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhe esse vídeo com seus coleguinhas que estão fazendo vestibular. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!